Nossa, puta. Hoje a gente decidiu falar de comida, porque sim. Porque sim. Porque sim, não existe... Quer dizer, comida é uma das melhores coisas da vida. Pois é. Sem comida não vivemos. E a gente pensou em cozinhar, só que não ia dar muito certo, não. Mas é isso aí, o vídeo de hoje é sobre comidas, mas não qualquer comida também, né? Comidas, saídas Da ficção? Da ficção. E pra começar, nada melhor do que falar do Willy Wonka. Pois é, quem nunca quis comer, principalmente o chocolate do... As famosas Wonka Bar, ou as barras do Wonka de chocolate. Nadar naquele lago gigante. No lago de chocolate, pois é. Viu? Era um lago, né? lago. Formava uma Uma cachoeira cachoeira. de chocolate, Então é um tudo comestível. É um rio. É, Aquele lago ali. tá bom, a gente entendeu. É um rio com cachoeira. É um rio com uma cachoeira, obrigado. Obrigado. Obrigado pelos conselhos de geografia. E o Wonka é uma das maiores marcas fictícias, principalmente por causa dos filmes, que a gente acompanha aí desde 71, que foi o primeiro filme, e aí depois em 2005, de novo, outro filme da Fantástica Fábrica de Chocolate. Só que a questão é que a marca Wonka realmente existe. Então, sim, se você não sabia disso, agora está sabendo. Aliás, ela existe aqui no Brasil, já chegou aqui no Brasil algumas coisas. Tem alguns mercados que tem, Sim, eu vi isso. poucos mercados. Surgiu do livro, né, de Roald Dahl, Charlie and the Chocolate Factory, e o filme foi uma adaptação, só que aí o diretor ali, o Mel Stuart, ele pegou o livro ali, conseguiu a licença da marca Wonka, e aí depois que ele conseguiu a licença da marca Wonka, ele foi bater nas portas de ninguém menos que a Quaker para conseguir um financiamento do primeiro filme ali de 1971. E a empresa deu joinha para ele, mas óbvio que ela ficou com os direitos ali da marca Wonka, né? Comprou e lançou na vida real a marca Wonka. E aí em 1988, ninguém menos que a Nestlé, a gigante suíça, comprou essa repartição, que era uma subsidiária da Quaker, e ficou com a marca Wonka. Então eles mudaram o nome da companhia para Willy Wonka Candy Company, e aí beleza, a marca continuou ali pra frente. Só que aí mais pra frente, um jogo publicitário de novo ali, né? Lançaram o filme de 2005. A Nestlé ajudou na produção do filme e aí saiu. E então hoje a marca Wonka, ela tem mais de 100 tipos diferentes de doces. Agora vamos sair um pouco do mundo cinematográfico e agora vamos para o mundo dos games. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a Nuka-Cola, que foi um refrigerante do jogo Fallout, que ele foi muito comercializado no jogo antes da Grande Guerra. Ela atingiu grandes proporções mundiais, que incluiu Estados Unidos, China e a União Soviética. As bebidas permaneceram intactas. E a partir disso elas então continuaram mantendo seu sucesso, mesmo com o mundo apocalíptico. E a partir disso, as suas tampinhas e até ela mesma, a garrafa, ela foi utilizada como moeda de troca, suas tampinhas e ela inteira. E o jogo em si, ele aproveitou esse arco com a Coca-Cola. E não sendo assim praticamente igual a Coca-Cola, ela fez vários tipos de Nuka-Cola, que são uma lista gigantesca. Não gigantesca, mas é uma lista um pouco extensa, explicando cada uma, e eu não vou entrar em detalhes. Aliás, uma grande sacada, né? Sim, uma grande sacada. E continuando no mundo dos games, que aqui não é bem um prato do jogo, mas é um restaurante inteiro feito pro jogo, que é o Biohazard Café and Grill Stars, que é baseado no Resident Evil, que abriu em 12 de julho de 2012, para poder promover o Resident Evil 6. Nesse café tinha dançarinas que se chamavam Angelic Stars, que elas faziam apresentações à noite. Um dos grandes destaques desse café era um Tyrant em tamanho real, projetado em 3D, que é bem da hora. E um dos atrativos desse café era um prato que era em formato de cérebro. Imagina que louco. E agora falando uma das séries mais rentáveis e sucesso dos últimos tempos, né? Harry Potter,
Para quem não sabe, aliás, acho difícil não saber, porque quem é fã com certeza deve saber dessa parte, mas para quem não sabe, tá aí a curiosidade de que sim, existem algumas comidas do Harry Potter na vida real. Se você acabar entrando no site da Jelly Belly, que é uma marca, um dos produtos deles, sim, é os famosos feijõezinhos de todos os sabores. Só que, óbvio, não tem todos os sabores, são apenas 20 sabores. Além disso, também tem o sapo de chocolate, só que, obviamente, ele não se mexe, né? É. Droga não, eu morro de medo. E além do sapo, tem as lesmas de gelatina, que são mais normaisinhas, são tipo uns ursinhos os famosos ursinhos de gelatina, né, e tal. No parque da Universal em Orlando, né, no parque temático, você vai encontrar nada menos que a cerveja amanteigada do Harry Potter. Deve ser uma das coisas, assim, bem interessantes de se experimentar no parque, né. E vem o copinho lá do Harry Potter, maneirinho e tal, legal. Mas também tem uma galera aí que posta umas receitas na internet pra fazer, você encontra várias por aí, pra se você quiser fazer caseira pra experimentar. Agora vamos entrar um pouco no mundo das animações. Vamos falar sobre Scooby-Doo. Os biscoitos Scooby foi uma marca fictícia criada no desenho. Era usado os biscoitos Scooby para encorajar o Salsicha e o Scooby para ser as iscas, né? Geralmente quem fazia isso era a Velma e a Daphne. Biscoitos Scooby, se vocês procurarem na internet, vocês podem achar diversas receitas, mas nenhuma é realmente confirmada pela empresa, detentora dos direitos. Então, se você quiser comer um biscoito Scooby aqui, procure na internet que vocês vão achar várias receitas. E agora eu vou falar de outra adaptação de livro para filme, que também é tão rica ou até mais rica que Harry Potter em culinária, que é Senhor dos Anéis, até porque eles têm N raças lá, elfo, humano, hobbit, orc, então tipo, a culinária deles é muito rica. Sim, o universo é maior, né? Sim, bem amplo. Tem um livro que é A Cozinha do Senhor dos Anéis, que não obviamente não é feito pelo Tolkien, é por uma autora que faz esse tipo de livro de receita. E nesse livro ela adapta as receitas da Terra-média para o nosso mundo, então nesse livro você consegue fazer todas as receitas. E agora um assunto que as pessoas até já devem estar assim, um pouquinho familiarizadas, porque foi uma coisa que aconteceu um pouco recentemente, do restaurante do Star Wars lá em São Paulo, que foi um restaurante temático, ele foi totalmente feito com a ideia de ser temático mesmo. A estrutura do restaurante era a própria Millennium Falcon, então as receitas, obviamente, tudo. E o nome do restaurante, Jedi. Só que teve um probleminha porque o restaurante eles não pediram autorização dos direitos autorais para a Disney. Depois que o restaurante começou a fazer sucesso, a Disney foi lá e mandou a cartinha: filhão, vocês não vão poder usar o direito não. E aí, bom, eles tiveram que mudar o nome do restaurante e não tiveram que mudar para isso, eles escolheram mudar para isso. Não sei se eu faria, eu acho que eu faria por causa do nome que fica parecido, Jetais. Em vez de Jedi, os Jetais. Tá bom, beleza. Mas a temática lá dentro tiveram A temática, eles tiveram que tirar tudo relacionado ao Star Wars, só que eles resolveram manter a temática espacial. Óbvio, porque também ficou o formato da Millennium Falcon lá, beleza, vai aproveitar. Aqui, até agora, a gente tá falando de coisas absurdas, mas tem uma coisa mais absurda ainda, talvez, né, até por causa do tema infantil. É inusitado, então. É inusitado, é bem inusitado. Bom, enfim, estamos falando de nada menos que o Bob Esponja. Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou... E sim, existe um siri cascudo de verdade e ele fica na Palestina, na região de Ramallah, na Cisjordânia ali e tal. E os caras realmente eles fizeram tudo, pegaram assim o molde do siri cascudo e fizeram direitinho ali, tem tudo perfeito. Bom, o restaurante ele foi inaugurado em 24 de julho de 2014 e assim, os donos eles estavam esperando ali o conflito na faixa de Gaza cessar para fazer uma abertura realmente oficial ali do restaurante, né? Então, depois disso não se teve mais notícias, então a gente não sabe como é que tá ali a situação.